Quem está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Você acredita que tem gente que nem vira o pescoço? É uma alegria estar de volta aqui em Pirituba. Fazia tempos que eu não vim aqui. Saudade do nosso apóstolo Rodrigo Salgado, que está sempre disposto a guerrear contra o inferno, né? E você está cada vez mais novo, né? Tem que dar a receita depois, viu? Deus abençoe, viu? Todos os obreiros estão aqui. Deputado Nascimento acabou de chegar aqui, grande amigo. Que bom você ver. Ter que levantar outra oferta agora, só para o Nascimento ofertar, né? Graças a Deus. Alguém trouxe Bíblia hoje? Então, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. O capítulo é o de número 4. Vamos estar sob os nossos pés em reverência à leitura da palavra. Livro dos Juízes, o capítulo é o de número 4. Pastor Roberto Marinho, filhão, Deus te abençoe. Juízes, capítulo de número 4. Está assim escrito: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete e Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Já que não tem ninguém bonito, perfumado deve ter, né? Isso, aperte a mão da pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, né? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes voltarão para casa saltando de alegria. Os que vieram se arrastando, Senhor, receberão asas nas suas costas para voar. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, eu lhe peço que o Senhor cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Pirituba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga os céus sobre esta igreja, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, autoridades que aqui estão, servir a Deus não pode ser um peso, tem que ser uma alegria. Estar na casa do Senhor não deve ser uma obrigação, mas deve ser um desejo espontâneo de todo crente. Na verdade, o desejo de Deus para nós é que façamos das palavras do salmista uma liturgia de vida. O desejo do salmista não era visitar a casa do Senhor, o desejo dele era habitar na casa do Senhor, era morar dentro do santuário, porque ele sabia que a vida real fora do templo, ela é muito dolorida, mas
há uma esperança para aqueles que se aproximam do altar. E eu tenho certeza que é por isso que você veio aqui hoje à noite. Você precisa de um milagre, e o milagre vai correr atrás de você nessa noite. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Eu li para vocês um texto da Bíblia que eu gosto muito. A carta aos Juízes, ela é uma carta de aventura. Quem conhece a Bíblia sabe que nem todos os livros são de difícil interpretação e nem tem uma leitura pedante, cansativa. A carta aos Juízes, ou o livro dos Juízes, é um desses livros que você vai começar a ler e não vai parar mais de ler até concluir a leitura, porque ele narra histórias, um período de quase 300 anos, em que Israel, a nação eleita, o povo escolhido do Senhor, saíram da terra prometida, ou melhor, saíram do Egito, e chegaram na terra prometida e se estabeleceram ali. Por 300 anos, foi o tempo que Deus levou para cativar a mente e o coração daquele povo, que mesmo estando libertos das mãos e dos pés, das garras do Egito, o coração deles não estava liberto ainda. A maioria dos judeus que estavam na terra prometida ainda sentiam saudades do Egito, sentiam saudades da cebola, sentiam saudades do alho bravo, sentiam saudades das águas barrentas do rio Nilo. Alguns, pasmem, sentiam saudades até mesmo das chibatadas que recebiam nas costas, porque depois de quase meio milênio aprisionados no Egito, 430 anos exatamente falando, eles ficaram viciados na escravidão. É aquela velha história que de vez em quando você ouve alguém falar que a pessoa saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dela. Israel saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu de Israel. Então houve um tempo de adaptação, houve um tempo de incursão de Deus, houve um tempo de tratamento divino. E o tratamento de Deus se deu exatamente no livro dos Juízes. Nesse período de adaptação, Deus ainda estava estabelecendo a sua nação para transformá-la na igreja do Velho Testamento verdadeira, e ele precisou curar o seu povo. E às vezes, para curar, o remédio é um pouco amargo. E quem já leu os Juízes deve ter se emocionado com a história, por exemplo, de Sansão, de Gideão e de outros mais. A história que eu conto hoje é a história da única juíza que Israel teve. Num período onde o machismo era cultural, onde mulheres não tinham muito valor na sociedade. Aliás, o valor de uma mulher no Velho Testamento equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se ela não gerasse filhos, além de ser repudiada pelo marido, era amaldiçoada pela sociedade. E depois de dar à luz, ainda tinha que provar que era uma mulher abençoada. Dando à luz, tinha que nascer um menino, porque se nascesse uma menina, o próprio marido repudiava a mulher por 40 dias. E isso, para quem lê a Bíblia, não é escândalo. Quem já leu lá no livro de Levítico e de Deuteronômio acerca do nascimento, vai se lembrar que quando nascia um menino, a mulher ficava impura apenas 8 dias. Quando nascia uma menina, a mulher ficava impura 40 dias. Quando nascia um menino, no 8º dia, a mãe já tinha que correr para o santuário para consagrá-lo a Deus. Foi o que aconteceu com Jesus em Lucas capítulo 2. Quando nascia uma menina, a mulher era repudiada pelo marido. E até os dias de hoje, aqueles judeus ortodoxos, aqueles que usam aquela roupa escura, chapéu na cabeça e tem um lacinho aqui em forma de trança do lado do rosto. Alguém já viu esses judeus? A mulher ficou grávida, nasceu uma menina, ele passa 40 dias indo na sinagoga pedir perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu, por Deus ter dado a ele uma filha mulher. É claro que isso deveria ter morrido com o tempo, porque nós sabemos que vivemos em outra história. Mas eu estou desenhando isso para vocês verem quão grande é o milagre que vai acontecer aqui no capítulo 4 e 5 de Juízes. Porque numa época em que somente homens eram os bambambãs, Deus resolve dar um nó na cabeça da moçada. Deus resolve mostrar que quem faz o poder, quem traz o avivamento, quem provoca o milagre, quem traz a vitória, não é o homem, não é a força humana, é o poder dele encarnado em alguém. Eu vou repetir para ver se todos conseguem entender. Deus vai provar para nós aqui no capítulo 4 e 5 do livro de Juízes que não é a força do homem, não são os seus bíceps, não é o seu cérebro avantajado, não é o seu anel de formatura quem traz a vitória. A vitória só vem quando ele interfere na história.
Nesse período do capítulo 4, Israel tem um juiz, e o nome dele é Baraque. Diga comigo, Baraque. Mais uma vez, 1, 2, 3. Pergunte, o que significa, pastor? A palavra Baraque significa trovão, o homem do trovão. Quando vinha aquele grande juiz, o povo dizia: lá vem o trovão, lá vem o homem poderoso, lá vem o homem que Deus levantou. E de fato, Baraque é o juiz mais diferente que havia se levantado em Israel, porque todos os juízes que Deus havia levantado em Israel para ajudar Israel a ser liberto da garra dos inimigos opressores, lembrando que Israel só era preso porque pecava. A equação era assim: Israel na terra prometida devia adorar a Deus. Não adoravam a Deus, adoravam Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. A ira de Deus se enchia, Deus virava as costas, vinham os cananeus, vinham os heteus, os heveus, os girgazeus e todos os zeus daquele mundo antigo, e pegava Israel, queimavam as suas, tudo aquilo que eles haviam plantado, estupravam as suas mulheres, matavam os seus soldados, levavam embora o seu gado. Quando Israel se via acuado, Israel, ao invés de quebrar os postes ídolos, escondiam debaixo da mesa, faziam um buraco no chão, e embrulhavam em panos e enterravam os seus postes ídolos, e então rasgavam as roupas, jogavam cinza sobre a cabeça e começavam a orar. E como o choro de um filho incomoda o pai, o Deus que estava de costas resolvia olhar para eles. E quando Deus via os seus filhos oprimidos, ele levantava um juiz, esse juiz vinha e libertava Israel. Agora que Israel está liberto, Israel tinha que adorar a Deus, sim ou não? Israel não adorava a Deus. Quando viram que não tinha mais perigo, iam lá, desenterravam os postes ídolos, tiravam debaixo das suas mesas e colocavam de novo os altares a Baal, Astarote, Azera e todos os outros deuses. A ira de Deus se enchia. Vinha Deus, ficava de costas, e os cananeus, os heteus e todos aqueles povos vinham contra Israel e os aprisionavam de novo. Ciclos que duravam uma geração. Uma geração naquele mundo antigo era de 40 anos. Então imagine vocês que Israel, por 7 vezes, 7 gerações, cada uma de 40 anos, se curvou diante dos postes ídolos e foram aprisionados, porque tinha um coração endurecido. Num desses períodos em que Israel estava livre, Deus levanta esse cidadão chamado Baraque, porque ele era audacioso e corajoso. Mas Baraque cometeu um ato tão grave, tão falho, que Deus quis ensinar a todos nós do mundo presente a não cometer o mesmo erro que ele. A ideia que Baraque teve para libertar Israel foi genial, foi fantástica. Ele foi talvez o maior estrategista de guerra da história, maior até do que Winston Churchill, o maior de todos os grandes líderes de guerra. Por quê, pastor? Porque olha a ideia de Baraque. Quando ele toma Israel e liberta Israel da mão dos inimigos, ele sabe que mais cedo ou mais tarde Israel vai tombar de novo. Ele conhece o coração do povo, diz: daqui a pouco eles vão se curvar de novo. Já aconteceu isso, já aconteceu em outros tempos. Israel vai cair de novo. Então ele passou um pregão por toda a terra. Ele mapeou a terra que Deus havia dado a Abraão, e ele foi em todos os cantos dela, observou a terra, e ele percebeu que a terra que Deus deu a Israel, ela tinha 2 vertentes. Ela tinha os vales e ela tinha as montanhas. Diga comigo: vales e montanhas. Esse era o pacote de Deus para Israel. Essa era a bênção 100%. Deus deu a Israel uma terra, e quer a terra, tem que aceitar a terra com tudo, com os vales e com as montanhas. O que foi que Baraque imaginou? E se eu pudesse tirar o povo dos olhos do inimigo? E se eu conseguisse colocar Israel num ponto tão privilegiado que nenhuma flecha de um inimigo pudesse alcançá-los? Israel estaria livre para sempre. Baraque encontrou um caminho no meio das montanhas, e ao chegar no topo das montanhas, ele encontrou uma clareira imensa entre os arquipélagos de montanhas, e ele fez com que toda a nação se mudasse para o alto da montanha, guardados no meio daquela cadeia de montanhas que haviam. Ele encontrou para Israel um lugar seguro. Imagine você, tem essa visão, um vulcão. Dentro daquela boca, ao invés de ter massa amálgama, uma grande cidade. E aqui, paredes naturais que podiam proteger, maior do que as muralhas de Jericó, maior do que as muralhas que futuramente vão cercar Jerusalém. Ele encontrou o lugar mais seguro da terra. Israel inteiro foi para o alto da montanha. Olha que coisa linda. Ele tira eles do vale e leva eles para a montanha. Baraque tirou Israel de onde?
e colocou eles aonde? Problema resolvido. Israel saiu da humilhação para a exaltação. Israel foi colocado num lugar onde nenhum ser humano consegue atirar uma flecha que possa atravessar aquela montanha. Israel está guardado para sempre. Benesses dessa atitude de Baraque: Israel não precisou mais guerrear. Israel não precisou mais temer. Israel não precisou mais ficar com medo de ser acordado à noite com o inimigo entrando em suas casas. Israel encontrou o lugar mais seguro da terra. Por isso que as pessoas passaram a olhar para Baraque não como um homem, mas como uma espécie de semideus. E aí chamaram ele de o trovão. Ele era o trovão, porque o que era o trovão naquele mundo antigo? Era a voz de Deus falando com o povo. Para o povo antigo da terra, tudo que acontecia na natureza era um ato divino, e o trovão para eles era o grito do próprio Deus no céu. Então quando vinha Baraque, as pessoas diziam: aí vem a voz de Deus, aí vem o trovão. Até aqui está tudo bem? Quem pode dizer um amém? O que parecia ter sido a solução se tornou o ato mais horrível que Baraque poderia ter cometido. Porque quando ele faz isso, ele elimina de Israel os inimigos, ou a possibilidade dos inimigos tomarem conta deles. Ao fazer isso, ao invés de criar uma bênção para Israel, ele cria uma maldição. Pergunte por quê? Porque ninguém mais agora quer aprender a usar espada. A escola de guerra de Israel acabou. Ninguém mais queria aprender a usar arpões, a tirar flechas, porque não tinham inimigos. A Bíblia diz que por 20 anos, quantos anos eu disse? Meia geração, Israel viveu no meio daquele arquipélago de montanhas sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de problema. Os inimigos olhavam para Israel daqui de cima e diziam: lá não tem como subir. Pastor, e como é que eles comiam? Nas ribanceiras da montanha, quando era noite, os homens de Israel desciam, plantavam num lugar escondido e voltavam. O inimigo não sabia do que tinham plantado. Eles passaram a melhor fase da vida deles, sem preocupação, sem fome, sem sede, sem inimigo. Criou-se uma geração própria para a vitória, uma geração acostumada apenas a ter direitos, quando na verdade uma geração verdadeira, antes dos direitos, elas precisam aprender quais são os seus deveres. E qual era o dever de todo israelita? Amar a sua pátria, e se preciso for, morrer por ela. Todo jovem judeu tinha que se alistar no exército, tinham que aprender a manejar a espada. Só que de repente começou uma geração a pregar: não precisamos mais de espada, vivemos um tempo de paz, agora é só paz e amor. E qualquer semelhança com tudo que você conheça no tempo presente não é mera coincidência, é mais ou menos a história se repetindo. Acabou-se as guerras, ninguém mais quer mexer com sangue, ninguém mais quer se proteger, porque estão protegidos naturalmente. Baraque aleijou uma geração inteira. Ele fez com que uma geração inteira de meninos que nasceram nesse período, uma geração, um exército de adolescentes de 20 anos de idade, que nunca haviam pegado em uma espada, que nunca haviam pegado em um arpão, que não estavam prontos para defender a sua pátria. O que tinha que ser algo bom se transformou numa miséria, porque Deus havia dado a terra inteira. Deus havia dito a Abraão: quando eu entrego a bênção por completo. E se eu entreguei para vocês vales e montanhas, é para aprender a viver no vale, e é para aprender a viver na montanha. Quem quer ficar só na montanha não merece a terra que está. Eu não sei se você está entendendo, porque o meu corpo já está todo arrepiado aqui. Eu vou falar de novo: geração que só quer montanha não tem lugar para onde. Geração que quer Deus como se fosse apenas uma espécie de gênio da lâmpada, que você chega na igreja, esfrega a lâmpada, ele sai e realiza seus 3 desejos. Não presta para ir morar no céu. Deus não é seu empregado, Deus não é o seu serviçal. Deus é um ser que precisa ser adorado, respeitado, amado. E o que Ele mandar para você, você tem que dizer: assim seja. Quer seja bênção, quer seja maldição, quer seja montanha, quer seja o vale. Crente acostumado só com montanha cai no primeiro chute que leva do diabo.
Agora, quer ver uma geração que não arreda o pé para nada? É essa geração de cabelos brancos. E por falar nisso, cadê eles? Dá uma olhadinha por cima da igreja, dá uma olhadinha. Olhe por cima, procure os cabelos brancos. E fica aqui um alerta profético. Onde estão os cabelos brancos? Perdemos eles, ou faleceram, e nós não conseguimos repor a safra. Porque eu venho de uma época que na igreja nós tínhamos de tudo, de criança aos velhinhos. Lembro-me do círculo de oração, os cabelos brancos de coquezinho na cabeça, das mulheres analfa de pai e beta de mãe, que tinham apenas 2 dentinhos na boca, o zagueiro e o atacante, que não sabiam ler a Bíblia e muito menos mexer em celular, mas era só entregar um bilhetinho para elas com um pedido de oração, fosse o que fosse. Elas pegavam o pedido de oração, botavam debaixo do joelho e orava 1 hora, 2, uma semana, e daqui a pouco um milagre vinha. Onde estão esta geração de cabelos brancos? Desapareceram e nós não conseguimos repor. Os crentes não conseguem ficar mais firmes em igreja nenhuma. Se eu perguntasse aqui, quem já passou por pelo menos 10 igrejas, você ia ficar escandalizado. E esses que passaram por 10 igrejas, já, Rodrigo, não vão ficar aqui também não. Vão procurar uma outra igreja. É só você começar a apertar como você apertou hoje aqui. Hoje eu vi um pregador pentecostal de verdade. Falei, se começar a apertar, as pessoas espanam. Sabe por quê? Querem conforto, querem o alto da montanha. Aqui não é lugar para você. Aqui é lugar para quem encara a montanha e para quem encara os vales. Ontem eu falava com o Márcio, que trabalha comigo. Estava meditando, Rodrigo, e eu cheguei à seguinte conclusão: a nossa geração é a geração do desencanto. Nascimento, a nossa geração desencantou. Quer perguntar com o quê? Jesus não voltou. Nós nos preparamos para o arrebatamento. Nós passamos a infância toda ouvindo sobre arrebatamento na escola dominical, no culto de ensino, no culto na rua, no culto na casa da irmã, no culto de domingo. Todo dia o velho pastor dizia: viva hoje como se Jesus voltasse amanhã. Por conta disso, do apressamento da volta de Jesus, qual era nosso intuito? Levar almas para o céu. Então todo crente era um ganhador de almas. E nós não pregávamos um evangelho barateado. Não era troca, não era venha para cá que Jesus vai te dar isso, aquilo. Nós íamos até as pessoas e falávamos para elas: a maior bênção que você tem é aquela que você não dá razão, é a sua alma. Você pode ter riqueza, pode ter de tudo, mas se você morrer agora, quem é que te acompanha do caixão para frente? Depois do enterro, para onde você vai? Tínhamos coragem de enfrentar a pessoa e falar do céu e do inferno. Hoje, a maioria dos crentes não acreditam mais em inferno, e tampouco tem esperança do céu, porque querem viver um céu aqui na terra, querem viver no alto da montanha, querem pregar o evangelho corrompido dessa geração, querem apenas paz e amor. Quando um pastor mais velho começa a falar, diz assim: já está gagá, já está passado, essas coisas não se deve pregar. Que Deus ressuscite esta geração, que Deus pegue esses pastores mais antigos, essa safra nossa, Rodrigo, e que nós não escondamos o cajado. É para usar o vaso de alabastro quando preciso, mas está na hora de usar o chicote, está na hora de usar o cajado, porque os crentes perderam a vergonha na cara. A situação está tão degringolada e sem rumo que você vai assistir programas que antigamente nós não assistimos. Você vai ver testemunhos de cantores seculares. Não, qual é a sua religião? Sou evangélico. Você vai em qual igreja? Não, eu não vou, eu vou onde dá. Mas e aí? Não, eu sou um evangélico diferente, eu gosto de namorar bastante, eu tenho umas 4, 5 namoradas. Esses dias eu li um jornal, o estado de São Paulo diz assim: o número de desigrejados entre evangélicos cresce assustadoramente. Crentes sem igreja, eu não entendo isso. Um católico não praticante eu até entendo, mas um evangélico não praticante? Como é que a pessoa evangélica não toma santa ceia? Se está escrito que quem não participa do corpo e do sangue não tem vida em si mesmo, não tem parte comigo. Como é que uma pessoa evangélica continua vivendo uma vida podre, porca, enlameada, como se fosse um suíno lá fora? Como é que uma pessoa que é evangélica pode achar que pode fazer de tudo? O evangelho não pode ter sido barateado desse jeito. E se isso te incomoda, é sinal que você ainda está vivo.
Se está doendo, é sinal que você ainda tem esperança. Duro é para essa pessoa que está me ouvindo pregar. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Ela fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre, com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vem para uma igreja pentecostal, mas fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Você está morto e não sabe. Pastor, pega leve, pastor. Dá graças a Deus que a igreja está cheia, é carnaval. É por isso que eu estou pregando, porque você está com um encontro marcado. Em onde? Me diga para qual baile você vai depois que o culto terminar. Me fale para qual motel você vai quando este culto terminar. Geração da montanha. Geração que não conhece dor. Geração que não conhece sofrimento. Cadê os pais que estão aqui hoje e têm filhos adolescentes? Levante a mão para ver. Meus sentimentos. Eu sei porque eu tenho. Dia desse eu dobrei meu joelho e pedi perdão a Deus pelos pecados que eu cometi com os meus filhos. Pergunte quais pecados. Eu blindei as minhas filhas para não conhecerem sofrimento. E criei monstrinhos. Tudo que eu não tive na vida eu quis dar a elas. Miserável que fui. Eu as protegi demais. Tenta tirar o celular da mão da sua filha de 15 anos. Vai lá. Vamos ver se você é macho para isso. Vamos ver se a senhora é mulher de verdade. Tenta tirar o celular. Levante a voz para o seu filho. Você vai ver a pessoa gritar: eu vou chamar o conselho tutelar. Eu conheço pelo menos uns 10 pastores que estão presos porque foram corrigir os filhos. Perdemos a estrutura. Queremos ganhar as almas lá fora, estamos perdendo os crentes aqui dentro. Porque os crentes vêm para a igreja querendo viver o céu da terra, só vem em busca de milagre, só vem em busca de dinheiro, casamento, emoção curada, tratamento da alma. Você percebeu que os pregadores inverteram? Agora não há mais pregadores, agora são coachings. Coaches. Eles vêm e falam tudo. Você tem que ser um ser humano assim, você tem que se amar, não importa. Esses dias eu li um menino desse que é pastor, escreveu uma besteira no Twitter, no Facebook dele. Ele escreveu assim: a igreja mosaica falhou, a igreja paulínia também. Fiquemos apenas com o amor de Cristo. O Velho Testamento eu até entendo, a igreja mosaica de Moisés, a lei que ele estabeleceu. Mas a igreja de Paulo, ele falou para você pegar a carta aos Coríntios, a carta aos Timóteo, Tito, as epístolas aos Romanos, onde Paulo fala que a mulher para vir na igreja tem que ter pelo menos respeito a si mesma. Onde ele fala que o bispo tem que ser marido de uma só mulher e tem que ter os filhos dele sob sujeição. Onde Paulo aperta, o menino falou assim: esquece Paulo, filho de Satanás. E que Deus me perdoe, Senhor, porque ele é seu filho, mas eu perdi a estribeira agora. Porque não é isso que eu aprendi. Porque eu tenho a mesma Bíblia que ele. Estão relativizando a Bíblia. O que é bom eles deixam para eles, o que é ruim eles tiram. Dizem que a Bíblia não é um livro para ser respeitado, como está escrito aqui. Geração da montanha. Geração blindada de dor, de sofrimento e de guerra. Aí sabe o que é que o inimigo fez? O inimigo disse: já que não dá para subir lá, eu vou criar um método para apavorar esse povo. Um rei chamado Jabim. Qual é o nome do rei? Ele mandou os artesãos dele fazer 900 carros de ferro. Quantos carros? Os carros de ferro são aqueles usados nas arenas que você assistiu no filme do Gladiador. Sabe, é um carro com meia lua, fica um soldado aqui e 2 cavalos na frente. Só que como eram carros de ferro, soldado, precisavam de 4 cavalos. E não era apenas um soldado aqui, eram 2. Um soldado era só para guiar o carro, porque como era de ferro e tinha 4 cavalos e não tinha direção hidráulica, tinha que ser um soldado habilidoso só para guiar.
E vinha um outro soldado de costas para esse, aqui, amarrado nesse. Dá para entender? Um está aqui com o... Como é que chama aquilo que segura cavalo? Arreio na mão. E atrás dele, colado nele de costas, está um outro soldado. Numa mão ele tem um escudo e na outra mão ele tem uma espada. Então calcule, 900 carros tinham 1.800 soldados. Cada carro tinha 4 cavalos. 900 vezes 4, 3.600 cavalos. Cada cavalo tem 4 patas. Multiplique isso e você vai ver quantas patas batendo ao chão, mais 1.800 rodas de ferro, mais 900 soldados com espada e escudo na mão fazendo assim. (900) batendo espada no escudo, 1.800 rodas de ferro passando em cima de pedras, o trote de 3.600 cavalos batendo no chão. O barulho era ensurdecedor aqui embaixo. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de morar em um prédio e de repente lá embaixo está tendo um baile. As pessoas que estão embaixo não escutam, mas quem está lá em cima parece que a festa está dentro de casa. Quem já viu isso acontecer? Jabim mandou 900 carros com 1.800 soldados dar a volta ao redor da montanha. Quando os carros de ferro iam passando, as rodas passando em cima das pedras, os soldados batendo a espada no escudo, e os outros que estavam guiando, gritando com os cavalos, o barulho daqui de baixo subia e fazia a montanha tremer. A montanha chegava a tremer. Os que estavam lá em cima da montanha começaram a ficar apavorados, porque não entendiam nada de guerra. Começaram a sentir a angústia. A pior luta que eles começaram a enfrentar agora era uma luta que não tinha remédio, era uma luta interior. Era o medo, a angústia, a incerteza, porque lá de cima eles não enxergam o inimigo, mas o inimigo criou uma forma aqui que faz a montanha deles tremer. E quando eles começam a se apavorar lá em cima, Baraque senta no cavalo e começa a gritar: não temam, estamos protegidos, Deus nos deu um lugar de destaque, o inimigo só pode querer nos apavorar. E a Bíblia diz que Jabim, de semana em semana, começou a mandar os carros e os cavalos. O barulho tirou a paz do povo lá em cima e ninguém sabia guerrear. É aí que Baraque está lá com seu cavalo e ele recebe um bilhetinho que diz assim: tem uma mulher no alto da montanha, ela é pastora de uma igrejinha, a congregação dela é a congregação da Palmeira, o nome dela é Débora, e ela mandou lhe chamar. Lá vai Baraque com seu séquito de soldados. Ele para na frente da igrejinha de Débora. A Bíblia chama Débora de mãe de Israel, porque ela tinha 90 anos de idade. Qual a idade dela? Baraque desce, lá está a velhinha, e ele diz: pois não, minha senhora, a senhora mandou me chamar? Sim, meu filho, Deus me mandou te dar um presente. Eu imagino Baraque, o trovão, com o seu séquito, dizendo: é um bolo de fubá? Ou é um cachecol feito de tricô? Porque é isso que velho costuma fazer. Mas assim: não, meu filho, Deus mandou te dar uma palavra. E qual é a palavra, Débora? Assim diz o Senhor: covarde! Covarde! Porventura não dei eu a terra e você não a possuiu? Eu dei montanhas, mas também dei os vales. Você desprezou os vales e fez uma geração se apaixonar pela montanha. Assim diz o Senhor: agrupe 10.000 soldados e desça e tome posse dos vales. Agora vem o problema, pergunte qual? Onde arrumar soldado? 20 anos sem guerrear. Baraque, segundo a história, teve que encontrar os velhos. Oh glória! Eu me emociono. Aquela geração desprezada, aquela que ninguém chama para festa, que ninguém chama para passear, aqueles irmãozinhos que sustentaram e nos sustentam até hoje, aqueles heróis escondidos
que a gente só lembra deles quando a água bate no bumbum. Aquelas profetisas daquela casinha de madeira, aqueles eremitas que moram no alto de uma montanha, aqueles crentes que usam ainda aquela roupinha que ninguém tem coragem de chegar perto deles, aqueles que ainda gritam onde tiver a paz do Senhor, irmão, aqueles de quem a gente se esconde. Baraque teve que encontrar esses homens, e ele disse: Deus mandou descer e possuir os vales. Os jovens não dão conta, mas os velhos dão. Tem 10.000 soldados aqui comigo. Ele arrumou o exército. Quando ele olhou o exército e viu aquele mundaréu de velho com uma muleta, bengala, ele falou: tô lascado. Ele foi lá em Débora e olha o que ele falou para ela: Débora, eu arrumei os soldados, eu desço, mas só se você vier também. Só quem é inteligente vai entender isso aqui. Se fosse uma amazona igual a Diana, a Mulher Maravilha, eu até entenderia. Mas ele chegou numa velha de 90 anos e falou assim: eu só vou para a guerra se você vier comigo. Ele achou que a velha não ia. Ele achou que era blefe. Ele achou que ela era daqueles que só fala e não vive o que fala. Quando ele falou: você vem comigo, a velha se levantou e disse assim: eu vou. Calma. É profeta, não mexe com profeta. Olha o que ela diz: eu vou, mas assim diz o Senhor, a glória que ia ser tua, Deus tira de você e passa para uma mulher, porque você é covarde demais. Débora foi para a guerra. Lá vai os soldados descendo, Baraque olhando para trás para ver se a velha vem. E a velha: tô indo, meu filho, devagar, mas tô indo. Foram descendo a montanha, Baraque olhando para ver até onde a velha ia. Chegou num lugar que a velha disse: daqui eu não posso passar. Isso está no capítulo 5. Como assim, Débora? Você não disse que ia para a guerra? Eu disse que ia, mas não disse até onde. Lá embaixo eu não posso fazer nada por você, mas eu posso guerrear daqui de cima. Ele disse: como? Ela encontrou uma pedra que dava para ela olhar lá embaixo, e ela viu os soldados de Jabim. Os caras jogavam flecha, não chegava perto da Débora, porque ela está num lugar de proteção. Ela disse: pode descer, eu sei que daqui a minha arma funciona daqui de cima. E como é que você vai guerrear, Débora? Ela fala: desse jeito aqui, ó. O que é isso, Débora? Desce, Baraque, que eu fico intercedendo. Uns guerreiam e eu oro, você guerreia e eu oro. Nós precisamos de soldados de guerra. Baraque ficou com tanto medo, disse: desce, Débora. Disse assim: Baraque, assim diz o Senhor, antes de você chegar lá embaixo, o Senhor descerá primeiro. Baraque passou um pregão, 10.000 soldados acreditaram nele. E todo mundo descendo e olhando para o céu, esperando vir Miguel, Gabriel, Rafael, qualquer El lá de cima. E nada de descer anjo, nada de descer querubim, arcanjo, ofanim, nada, nem cavalo de fogo. E Baraque foi começando a ficar com medo. Débora, você falou que Deus ia descer. E Débora disse: Baraque, você não é Baraque. Baraque é esse aqui, ó. Senhor, mostra para ele. O céu fechou. Lá do céu escutou-se um Baraque. Houve um trovão no céu e começou a chover. Débora gritou: Baraque, olha Deus descendo na sua frente. Baraque foi descendo entre as montanhas, mandou os homens que eram hábeis com flecha ficarem em lugares nos flancos especiais. Quando ele olhou lá para baixo, ele começou a ver uma confusão. Pergunte qual? Os carros de ferro com 2 soldados em cima, 4 cavalos cada um, um monte de patas, um monte de rodas. Passaram tantas vezes ao redor da montanha que as pedras começaram a ser destruídas. As pedras foram ficando pulverizadas. A terra ao redor da montanha foi ficando fofa. Água com terra fofa. Água e terra fofa. Água com terra fofa vira barro. Diga barro. Aí os carros de ferro pesados demais
começaram a encravar uma roda. O soldado amarrado no outro não dava condição de se soltar. Antes de se soltar, encravou a outra. Os cavalos batendo as patas no chão, encravaram os cavalos. O que atormentou Israel por 20 anos, em 5 minutos, está imobilizado. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Um exército de soldados pronto para destruir Israel, há 20 anos atormentando eles com medo. Em 5 minutos, acabou o exército. Como os soldados não tinham para onde ir, Baraque deu ordem: 10.000 flechas. Mataram todos os soldados em 5 minutos. E Débora gritou: esse é o Deus de Israel. Quem crê que eu sou um profeta? Assim diz o Senhor: não fuja do vale, não se esconda no quarto escuro, não se esconda atrás de desculpas, não transfira os seus problemas para o outro, encare os problemas amanhã, desça ao vale, e assim diz o Senhor: antes de você chegar lá, eu chego primeiro. A minha barba está arrepiada. O Senhor me manda dizer: o que te atormenta há 20 anos, em 5 minutos desaparecerá. Esta semana, esta igreja ouvirá os testemunhos. Anote o que eu estou dizendo: testemunhos de coisas que o meu Deus está liberando neste exato momento. Porque ainda tem gente que acredita que um pastor de terno e gravata pregando ainda libera a graça e a unção. Assim diz o Senhor: esta semana você terá um testemunho para contar. Não tem para Satanás, não sobrará demônio na rua da sua casa, nem para fazer macumba. Eu profetizo a falência de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca Rua, Preto Velho, Nega Velha. E quem crê nisso, por gentileza, dá um berro para acordar. Mão direita erguida ao alto da sua cabeça. Agarre o ombro de alguém que está do seu lado, por gentileza. Se você vê alguém do seu lado e não querer agarrar o seu ombro, é a geração da montanha, eles não querem problema. Mas os mais velhos sabem que isso é verdade. Agarrou o ombro da pessoa, é para agarrar. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não, pelo amor de Deus, desperta essa criatura. Sacode ele, sacode ela. E diga para ele: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Diga: foi para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua família, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua igreja, para sacudir a sua fé. Deus está sacudindo a sua casa. De sair da montanha antes que seja tarde demais. É hora de sair da zona de conforto. É hora de fazer um propósito de verdade. Dia desses eu fui tocado por uma palavra de um cientista. O cientista escreveu assim: é insanidade, loucura, você esperar que alguma coisa nova aconteça na sua vida, se você continua praticando as coisas velhas. Olha o que o cientista Albert Einstein disse: como você quer mudança se você faz sempre a mesma coisa? Você leva uma vida de qualquer jeito. Você sabe que é errado, mas continua praticando o erro. Como é que você quer que Deus faça uma coisa nova se você não faz uma coisa nova? As armas do crente não são novas, são antigas. E a maior de todas começa com arrependimento. Começa com entrega no altar. Começa com você dizendo assim: eu não dou conta, mas se o Senhor vier comigo, eu vou dar. Eu vou pedir que todos inclinem a cabeça para que ninguém
fique constrangido. Vou fazer um convite com autorização do meu amigo. Eu queria aqui na frente desse altar pessoas que estão cansadas de mesmice, pessoas que enquanto eu pregava foram transportados daqui para o passado e se viram orando, jejuando, profetizando, pregando, cantando, e de repente está você aí paralisado, amarrado pelo espírito desse tempo presente, depressivo, síndrome do pânico. Se você está cansado de fazer sempre as mesmas coisas e nunca ver resultado nenhum, eu queria que você começasse o ano de 2020 de uma maneira diferente. Queria ver você chegar aqui no altar e dizer assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso aprender a guerrear. Eu preciso ter coragem de enfrentar os meus fantasmas. Chega de transferir para o passado, para o pai, para a igreja, para o irmão. Ei, Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Cura todas as suas lágrimas. Isso. E mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que lá é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Está descendo a montanha? Pegue sua flecha, pegue o seu arco, mire os seus inimigos. Eles te apavoraram e te assustaram até hoje. O Senhor manda dizer que eles estão aprisionados no barro da chuva que está caindo. O Senhor paralisou os inimigos para que você os destruísse nesta noite. Então abra essa sua boca e comece a orar. Eu quero ouvir um coral de oração aqui. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Vai, grita, Quem pelo amor mandou de largar a rede? Deus. Põe pra fora Quem os seus mandou demônios. você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Renai sui antrevelecando robas, ramais antrevelecando robas, redoi andrevelecarababauaxi andrevelesteria rabas. Senhor Deus, que haja agora um portal celeste aberto em direção a este santuário. Essas orações, essas lágrimas que estão subindo, sobem de um coração aberto, cansado de humilhação e sofrimento. Se tu estás nesta palavra, faz o céu desabar sobre nós agora. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele neste momento, meu Pai. E aqueles que nunca oraram em línguas, batiza com o Espírito Santo nesta noite. Arme a sua igreja, Senhor, devolve o nosso armamento. Essa casa é sua casa, nós enchamos ela pra você.
orarmos, eu peço que você levante a sua mão direita ao céu e abra a sua mão e repita as minhas palavras em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram a minha esperança, as minhas armas, as minhas experiências, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Agarra esses demônios com a sua mão e fecha as suas mãos. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar 3 pessoas e vai dizer para elas: Deus ainda é Pai, e Ele vai te ajudar nessa batalha. Você nunca mais será o mesmo. 1 e meio, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que acontecerá esse ano na sua vida. 2 e meio, Pirituba será conhecida como a capital do avivamento do estado de São Paulo. 3, jogue no chão, pise em cima.